Como se conectar com o seu propósito de vida? Se você quer saber mais sobre isso, esse vídeo pode te ajudar. Meu nome é Juliana, você pode me chamar de Ju. Cola comigo que é sucesso. E eu tô aqui para responder uma pergunta de uma seguidora. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram e ela me perguntou: Ju, como eu faço para me conectar, para descobrir qual é verdadeiramente o meu propósito de vida? E aqui eu queria trazer primeiro uma informação. Muito provavelmente você já sabe qual que é o seu propósito de vida. A grande questão é, você tem coragem de viver esse propósito de vida e parar de sobreviver? Porque tudo que ensinaram pra gente, desde que a gente era pequenininho, foi como sobreviver nessa realidade. Então, como que você faz para ter uma vida, né, um emprego e vai viver ali uma vida normal? Como que você faz para ter um casamento mediano? Como que você faz para se dar bem dentro desse emprego? Tudo isso vai levar você ao que a gente chama, né, dentro do nosso cérebro reptiliano, nosso modo de sobrevivência. E o propósito da vida, na verdade, vai levar você para um outro extremo, que é o de viver. E esse propósito, desde muito pequenininho, você sabe. Quando você é pequenininha, por exemplo, você sabe qual é a sua brincadeira favorita. E aí, quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, eu sinto, né, no meu coração que eu me conectei de uma vez por todas com esse propósito de vida. Por quê? Quando tocaram, né, as minhas barras, né, colocaram as mãos na minha cabeça, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido, uma paz, uma alegria. E essa paz, essa alegria não dependia de quanto eu tinha na minha conta bancária, não dependia de com quem eu estava ali naquele momento, porque naquele momento especificamente só tinham pessoas desconhecidas para mim. E ali naquele curso eu aprendi uma pergunta que eu comecei a usar, que foi assim: e se o propósito da sua vida fosse se divertir? E tornar a sua vida até mais leve, né? Porque a gente não veio aqui para ficar na luta, na sobrevivência. Isso tudo é um paradigma dessa realidade. A gente veio para sobrecriar, para superar esse paradigma. E como que a gente supera? Então, o primeiro propósito que você tem na sua vida é: eu vou me tornar um ser humano melhor. Eu vou viver num paradigma diferente do que a maioria vive. E isso precisa ter muita coragem, porque, por exemplo, pega lá, se você for aplicar tudo que Jesus falou, quanta coragem você precisa ter para aplicar tudo que ele falou? E aquilo ali, de fato, vai tornar a sua vida mais leve, né? Só que é difícil, porque falam com a gente que a gente tem que brigar pelo que é nosso, que a gente tem que lutar, que a gente tem que sobreviver. E aí a gente se extravia, a gente esquece, né, desse paradigma de se divertir, de viver com leveza, de ajudar as outras pessoas. Então, se você começar a se preocupar primeiro com você, e talvez você que esteja aí assistindo esse vídeo tenha sido ensinada a fazer justamente o contrário, se preocupar primeiro com o outro, passar por cima dos seus sentimentos, do que você verdadeiramente quer, para agradar o seu pai e a sua mãe, para manter o seu casamento, para ser uma boa mãe para os seus filhos. E não significa que você não possa fazer tudo isso, você pode e deve. Mas se você vai agradar o seu pai e a sua mãe e passar por cima de você, às vezes até da sua saúde, para fazer isso, será verdadeiramente que é uma boa escolha? Há de se pensar. A segunda coisa que você precisa saber sobre propósito é que não existe um propósito definido. Existem propósitos que, à medida que você vai se comprometendo ali com a espiritualidade, esses propósitos vão se revelando. Então, assim, num primeiro momento, talvez você tenha como um propósito ali viver bem dentro da sua casa, né? Se relacionar melhor ali com seus pais, com as pessoas com quem você se relaciona, seu marido, sua esposa. Talvez isso possa ser um primeiro propósito.
Quando você vai se aperfeiçoando como pessoa, né, vai se procurando ser melhor para você, né, e vai se comprometendo com a sua vida, a espiritualidade fala assim, olha, eu acho que isso aí talvez possa ajudar algumas pessoas. E não necessariamente é virando terapeuta, tá, gente? Tem várias coisas. Você pode ser um técnico em informática e criar soluções para ajudar as pessoas. Você pode ser um bancário, né, e criar soluções. Por exemplo, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu tinha alguns princípios rígidos, né? Tinha lá a questão de vender e tudo, e tinha gente que passava por cima de tudo e de todos para poder vender. E ali, no meu ponto de vista, eu não vou fazer isso. Eu vou vender para quem quer comprar, para que a solução seja boa para as duas partes. E normalmente era isso que acontecia. Mas às vezes a gente se perde, né? E aí algumas pessoas, não estou julgando se é certo ou errado, eram os meus valores, eram os meus princípios. Então, de alguma maneira, ali dentro daquela instituição, eu ajudava as pessoas. Eu era uma catalisadora daquele ambiente. Enquanto várias pessoas estavam buscando passar por cima das outras, usando essa parte lá do cérebro reptiliano, eu não. Eu estava buscando dar soluções de acordo com o que o banco oferecia para as outras pessoas que existiam ali. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha assim que o empréstimo é um problema, mas às vezes o empréstimo é uma grande solução para as pessoas. E quando eu estava no banco, eu aprendi isso. Às vezes as pessoas tinham alguns problemas financeiros, e esses problemas financeiros, né, para bons pagadores, eles eram solucionados através de empréstimos, né? A pessoa refinanciava ali aquela questão, e tudo de uma maneira honesta, de uma maneira correta, né? Tudo isso pode ser feito. E aí depois, quando eu fui para o direito, né, eu tinha muito dentro de mim uma injustiça. Eu olhava para o mundo e eu não aceitava a forma como o dinheiro era distribuído, a forma como as pessoas viviam na rua, e eu achei que eu poderia contribuir de alguma maneira. Por isso eu busquei concursos muito na área trabalhista. Para quê? Para que eu pudesse, a partir do que eu sabia, ajudar as pessoas a terem uma maior igualdade social. E quando eu comecei a correr as minhas barras, eu percebi que eu podia ir além daquilo que eu tinha imaginado, além daquilo que a minha mente tinha projetado para mim no primeiro momento. E hoje eu vejo que eu posso ir ainda mais longe. Só que, para isso, você precisa estar muito comprometida com a sua vida, né? Muito comprometida com a espiritualidade também, né? Porque a espiritualidade vai te dar, é como se você estivesse numa empresa. E ali, por exemplo, você começa ali como office boy. E aí a pessoa vê que você está muito comprometida, que você é uma pessoa honesta, que tem valores firmes, né? E aí você alcança um primeiro cargo de assistente, talvez. Depois você alcança um cargo de gerente e assim você vai caminhando. E também aqui, né, nesse plano, eu acredito que seja assim. Então, à medida que você se compromete, fala assim, olha, Deus, estamos juntos. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente. O plano, né, o plano muda. Então, nesse primeiro ponto, o que você precisa observar é, que tal se você começasse simplesmente fazendo o que está à sua disposição? Se você está aí no seu trabalho, seja num banco, seja num serviço público, seja numa loja de roupa, comece ajudando as pessoas, comece ouvindo o que as pessoas falam. E aí você vai ver que você vai sentir uma paz, né, dentro do seu coração. E por mais que a sua vida às vezes não esteja do jeito que você quer, você começa fazendo isso com foco, com direcionamento onde você quer chegar. Então, onde você quer chegar? Aqui é aquela coisa, o que a sua mente imaginou que seria possível para você. Voltando lá na minha história, por um momento eu achei que o que seria possível para mim seria ser, sei lá, ministra do STF. Dentro da minha carreira, né? Seria o máximo. E eu sempre visei o máximo da minha carreira. Então, dentro do que você pensou e do que você acha que é possível para você, hoje, qual é esse máximo? Que tal se trabalhar, investir em você, para que você possa alcançar isso aos pouquinhos? Porque não é sobre o que você vai fazer,
é sobre o que você tem que ser para ter isso daí. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero um carro, uma casa boa, eu quero um emprego, quero palestrar para milhares de pessoas, né? Só que a gente acha que precisa fazer, que precisa gastar dinheiro, que precisa... Não, você só precisa começar. E pode ser rápido? Pode. Mas e se você começasse um dia após o outro, um passo de cada vez? Se você começasse a olhar para você como essa obra-prima que está cada vez mais se moldando e se construindo para exalar seu perfume por aí. Eu gosto de fazer uma analogia que é como a flor, né? A flor, ela tá ali, ela não tá muito preocupada se ela vai ser mais bonita do que a flor que tá do lado. Ela não tá preocupada se ela tá sendo uma boa flor, se ela tá sendo uma flor honesta. Ela só é. E isso a gente é desde cedo, só que como nós fomos programados para parecer melhores do que os outros, para lutar uns contra os outros, a gente precisa desprogramar isso. E aqui é você pensar que você é essa flor, você se adubar, você se regar, você cuidar de você, ler bons livros, andar com boas companhias, se aperfeiçoar, tomar cuidado com o que você vê, com o que você sente e fazer o que é leve, o que é divertido. E aí, quando você faz isso, que é o que é leve, o que é divertido para você, naturalmente, esse propósito, você não vai ter que lutar para ir até ele. Ele vai chegar para você. Que é mais ou menos isso, quando eu compartilhei meu primeiro vídeo aqui no canal, né? Eu não tinha, assim, um cliente ou vários clientes, eu quis transbordar. E quando a gente está querendo transbordar, a gente é essa flor. O auge da flor, o auge do transbordo da flor é quando ela se abre e se mostra. Então, o propósito, talvez, da vida seja você transbordar, seja você vivenciar esse auge da sua existência. Por quantos anos você escolher? Porque vão ser vários os momentos, várias as pessoas que vão chegar até você para sentir esse perfume. Então, como seria se você pudesse pensar em você e no seu propósito de vida como essa plantinha que está sendo regada, adubada e que ela vai se abrir? Por quanto tempo ela escolheu? E aqui é muito importante que você se conecte sempre com o que é leve, né? Dentro do curso de barras a gente aprende essa ferramenta do leve e do pesado, e para mim ela foi uma ferramenta que mudou muito a minha vida, porque muitas vezes a gente se mantém num emprego, e não é para você soltar o emprego, largar o emprego, não é nada disso que eu tô falando, tá? Não é para você parar de pagar as contas que você tem para pagar, não é para você vender carro, casa, não é nada disso. É só para você analisar hoje o que na sua vida está pesado, o que você gostaria de mudar. Então, é o meu casamento que está pesado, eu olho pro meu marido, quero olhar pra geladeira, que na geladeira tem coisa gostosa para comer, meu marido não necessariamente. Então, o que você faz? Faça perguntas. Talvez aquele relacionamento você possa mudar, não é necessariamente jogar fora. Nós estamos numa cultura que ela tá muito assim, joga tudo fora, joga o computador fora, joga a televisão fora, joga a casa, joga o livro, joga a apostila, joga tudo fora. Não é sobre isso. É sobre você, respeitando aquela pessoa ali, por exemplo, dialogar, colocar o que você precisa, o que você sente, tentar melhorar. Imagina, antigamente, né, nos anos 80, a gente era muito de consertar as coisas, né? Até em casa mesmo, a gente abria as coisas lá e consertava. Eu sou dessa época. Eu evito jogar as coisas fora, sabe? Eu sempre tento consertar. Pessoa pegada, né? Mas não é isso. É porque realmente eu percebo que jogar fora não adianta. Que às vezes a gente joga o emprego fora porque o chefe é chato. Aí, como nós não mudamos um padrão interno nosso, o que a gente vai fazer? Vai pro próximo emprego com o chefe chato.
outro chefe chato. E aí a gente vai continuar projetando no chefe a chatice que a gente via no nosso pai e na nossa mãe. E vamos continuar sendo adolescentes ou crianças rebeldes. Sendo que na vida adulta a gente precisa se portar como adulto, mas estamos numa adolescência tardia. Então, o adulto, né, na posição de adulto, você olha para aquilo ali que você tem para o seu chefe, para o seu relacionamento, para os seus clientes e vê as possibilidades para tornar aquilo ali mais leve, aquilo ali mais fácil. E quando você enxerga essas possibilidades, você muda a postura. Porque senão vai ficar aquela assim, informação, ai beleza, eu sei que eu tô aqui projetando no meu chefe uma coisa que eu sinto da minha mãe, que eu sinto do meu pai. Quer dizer, tô jogando a culpa, né, na mãe e no pai. Não é sobre isso. Os pais já deram a vida e tá ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar minha postura. Então, se eu percebo ali que eu tô projetando no meu chefe, se eu acho que o meu chefe tá falando que eu faço tudo errado, essas coisas assim, o que eu vou fazer? Quando ele falar que tá errado, ok, tá errado mesmo, eu vou mudar. Ele é meu chefe mesmo. Quando eu tiver o meu negócio, eu faço do meu jeito. Então a gente começa a mudar assim, e aí esses propósitos, né, eles vão ficando mais claros, mais fáceis. E você vai podendo receber de você, porque a flor recebe dela mesma, né? Ela tá ali aberta e ali chegam, né, chegam as abelhas para poder pousar e espalhar, né, aquelas sementes daquelas flores por vários lugares, né? Vão chegar pessoas também para espalhar essa flor que você verdadeiramente é para o mundo, e a coisa vai ficar fácil, vai ficar leve. Então, sobre propósito de vida, a gente também tem um programa que chama Prosperação. E uma coisa que é legal, que eu falo lá dentro do Prosperação, é você saber o seu número de destino, a sua missão de vida. Como que você sabe isso, Juliana? Você faz o cálculo a partir da sua data de nascimento. E lá dentro do Prosperação, eu ensino, né, o que cada número mostra, né? Qual é o caminho que você vai seguir a partir desse número. E isso é legal porque às vezes a gente está perdida, né, com tanta informação sobre o que é propósito, mas eu garanto para você que a principal, a que mudou a minha vida foi essa, né, de se divertir, procurar se divertir no caminho. Não é prazer momentâneo não, tá, gente? Não é para você ficar jogando joguinho no seu celular. É procurar um trabalho que seja prazeroso, um relacionamento que seja prazeroso, pessoas, né, que sejam prazerosas aí na sua vida. Mas lá dentro do Prosperação, eu deixei um curso de numerologia para você descobrir isso também, se conectar com esse propósito. Porque quando você se conecta com esse propósito, a prosperidade vem com muito mais facilidade. Por isso que em 1 ano de terapia, eu consegui ter a renda que eu demorei 10 anos para alcançar no direito. Por quê? Porque era leve, era fácil, é gostoso. Você nem quer parar, porque no trabalho dessa realidade, normalmente você fala assim, ai que saco, vou ter que trabalhar de novo. Quando você faz o que você gosta, quando você tá no seu propósito de vida, você fala, nossa, quero fazer mais, eu gosto disso. Ali no seu propósito de vida, todas as suas dores, tudo que você sofreu, você usa como força, né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu era muito preocupada em agradar as outras pessoas. Então, o que eu faço, né, com isso? Eu uso isso para ser uma ótima terapeuta, para ter ótimos resultados com os clientes, né, para os meus clientes terem ótimos resultados. Então a gente começa a trabalhar dessa forma. E assim você vai se conectando a cada dia, né, mais com o seu propósito de vida. E aí a espiritualidade vai abrindo portas, vai abrindo janelas, vai deixando as pessoas chegarem. Porque ela fala, não, você, essa pessoa aqui está comprometida, então eu vou deixar. Vou fazer com que essa pessoa receba mais pessoas e vou pagar justo. Porque para a espiritualidade não faz diferença se você ganha 100 reais, se você ganha 10 mil. A espiritualidade, ela vai te dar o que você precisa ali para viver, né? O que você escolhe, né? Você pode ser uma pessoa que escolhe ter muito dinheiro, pouco dinheiro. Para a espiritualidade não faz diferença, mas o comprometimento que você tem, com toda certeza, isso faz. Então, se você estiver comprometido, a espiritualidade vai
te ajudar, vai trazer tudo que você precisa. Então, como eu disse lá no início, não é muito sobre o seu propósito ou descobrir o seu propósito. Porque isso você já sabe, já tá dentro do seu coração, você já sabe. A grande questão é, você tem coragem para poder viver esse propósito de vida? Essa é a minha pergunta para você hoje. Então, se você está querendo saber um pouquinho mais sobre o propósito de vida, ou se você tem pergunta, deixa aqui embaixo. Quem sabe eu posso te ajudar. Estou aqui à disposição para você poder viver a sua vida com o máximo de prazer, o máximo de facilidade, alegria e glória. Bora pro mais? Um beijo para você e até o próximo vídeo.